aliança. Sabe que os pactos no Velho Testamento, quando eles faziam um pacto um com o outro, faziam um furinho no dedo assim de sangue, colocavam o dedinho um com o outro, lá e faziam um pacto de sangue. E Deus fez um pacto tão tremendo com a humanidade, que o Filho dele derramou todo o seu sangue. Para poder purificar a minha vida dos meus pecados. E a sua também. A nossa vida. Então não se esqueça disso. Nunca se esqueça dos feitos do Senhor. Nunca se esqueça dos milagres do Senhor. Porque isso daqui não é um livro de historinhas. É a palavra de Deus. E eu creio tanto que isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. Se aqui não tivesse escrito que um peixe engoliu Jonas, se tivesse escrito aqui que foi uma sardinha, ou um peixinho menor ainda, daqueles que meu marido gosta, como que chama? Lebiste? Lebiste? Que bem pequenininha assim. Se tivesse escrito aqui, foi um gupe que engoliu Jonas, eu acreditava. Eu acredito. Porque eu sei. Essa é a palavra fiel do Deus que eu creio. Amém? Então, recebe dessa porção de fé aí. Que é ela que tem nos sustentado. Como meu marido compartilhou nessa noite, nós já passamos por um grande terremoto. Irmãos, naquela época nós não tínhamos o Senhor. Eu conheci Jesus quando eu era criança. E na minha adolescência, eu me esqueci do Senhor. Muitas situações na vida, na nossa casa, na minha família, me levaram a me afastar de Deus. E eu fiquei longe. Mas quando foi há 16 anos atrás, o Senhor que um dia ouvia o choro de uma menininha de 8, 9 anos na igreja. A história era que meus pais eram separados. E eu morava com uma madrasta que na época não nos tratava muito bem. Então a mãe dela era cristã. Né? Ela realmente era uma pessoa que estava também nos caminhos do Senhor naquela época. E a mãe dela sendo cristã, eu ia para a igreja junto com ela. E lá eu ouvia de um Deus que favorecia os necessitados. Eu ouvia de um Deus que amava. Eu ouvia de Jesus, né? Participava também com as crianças, nos corais, nos eventos da igreja. E ali eu ouvia que Deus podia fazer alguma coisa pela vida de um ser humano que fosse necessitado. E toda vez que o pastor fazia apelo, eu estava lá na frente. Eu acho que eu aceitava Jesus toda semana. Amém. Mas é que não é que eu queria aceitar, eu já tinha aceitado. Mas eu ia pela oração, porque eu pedia para Deus, traz minha mãe de volta. Eu queria que a minha mãe voltasse para nos buscar daquela que a gente estava levando. E passou-se assim uns 3 anos e meio, minha mãe apareceu. Ninguém sabia onde ela estava, e eu creio que foi Deus que na terra e a trouxe, e ela veio e nos levou, né? A minha irmã nos levou com ela. E nesse levar, eu nunca mais fui a uma igreja, eu nunca mais fui à igreja. Mas há 16 anos atrás, o Senhor se lembrou de mim. Aleluia. E Ele abalou o lugar onde nós estávamos. Aleluia. Um terremoto muito parecido com esse, um pouco menos intenso, mas a casa que nós morávamos era muito velha. Rachou as paredes, nós perdemos tudo. Viemos para cá com umas 4, 5 caixinhas de taquiubim, as roupinhas das crianças, que nossas filhas eram pequenas ainda. Né? Então a gente sempre se preocupou com as crianças, nós mesmos praticamente com a roupa do corpo, para recomeçar. Um ano depois daquele terremoto, eu tive o meu reencontro com o Senhor. Amém, Jesus. Então, irmãos, Deus tem propósitos. Ele tem propósitos ao abalar essa nação, como a irmã disse aqui no culto. Eu creio. Aquela região que foi devastada, é tudo muito triste, nós lamentamos. Mas a vida tem que continuar. E se o Senhor nos chamou para estar aqui, nós precisamos trabalhar. Agora não é hora de lamentar. O tempo de lamentar, o tempo de já passou. Agora é hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Não é para ajudar a levantar a nação, não. É trabalhar para edificar lá o reino. Amém? É para o Senhor. Aleluia. Então vamos ler a palavra do Senhor e ouvir o que Ele tem a nos dizer nessa noite. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio
verdade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem em suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua terra. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. Amém. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Afim as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Aleluia. Parem de lutar, aquietem-se, saibam que eu sou Deus, serei exaltado nas nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Amém. O Deus de Jacó é a nossa torre forte. Aleluia! Você pode dizer isso, o Deus de Jacó é nossa torre forte. Aleluia! Irmãos, a palavra do Senhor diz: se o Senhor não edificar a casa, não vigia. Todos os que nela edificam estão ali edificando e trabalhando. É em vão nós estarmos aqui se o Senhor não estiver. É em vão o nosso trabalho se o Senhor não estiver conosco. E isso vem trazer uma mensagem muito profunda. Porque é em vão, irmãos, nós estarmos dentro da igreja e sermos uma coisa, estarmos fora e ser outra. É em vão nós virmos à igreja, dobrar o nosso joelho, clamarmos a Deus e sair daqui e dar um mau testemunho. É em vão. Porque o Senhor está conosco todo o tempo. Todo o tempo. Se Ele não estiver, em vão. É tudo que nós fazemos. Nada adianta. Você crê nisso? Amém. Eu sempre aprendi que a Assembleia de Deus, aquela igreja que cadê? A igreja barulhenta. Está bem silencioso aqui hoje, hein, irmão? Cadê? Barulho do povo, bom? É um barulho bom. Queria que você imaginasse a comida mais gostosa que você gosta de comer nessa hora. Pensa, eu sei que são dias que talvez você nem tenha essa comida em casa, né? Agora, mas pensa na comidinha que te dá água na boca, assim. Que enche, talvez uma lasanha, uma feijoada. A gente gosta mais de comida japonesa, né? Não, um estrogonofe, um negócio assim. Então pensa, te dá muita água na boca. Assim é Deus. O coração de Deus é sedento, é faminto pelo nosso louvor e a nossa adoração. Então toda vez que recebemos, né, a palavra do Senhor e ela bate lá dentro de nós temos que glorificar ao Senhor. Porque isso alegra o nosso Deus. Isso enche, alimenta o coração do nosso Deus. Você muitas vezes ora: Senhor, eu quero alcançar o teu coração. Senhor, usa a minha vida, eu quero saber o que está no teu coração. Eu quero estar no centro da tua vontade. Mas você não está glorificando, não está exaltando, não está adorando. Está difícil, meu coração lá está seco no seu louvor. Nós precisamos mandar. Você já aprendeu isso? Manda para cima que o Senhor manda, agora é para baixo. Amém? Glorifique e exalta o nome do Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Eu vou parar dessa palavra para dar na nossa igreja. Ontem, aí convidamos o pastor para vir estar conosco lá, o pastor Onésimo, e ele veio e foi muito interessante porque ele deu essa palavra. Então eu vou passar. Ela, na verdade, tinha outra, né? Mas o Senhor, Ele, tremendo e maravilhoso, falou: não, Alice, leva essa palavra que você recebeu hoje aos queridos lá de Oiama. Amém? E aqui diz que o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, que só nele nós podemos confiar. E ontem o irmão ilustrou muito bem ilustrado, e todo mundo aqui passou por isso esses dias. Ele contava que ele precisou do celular. Qual é a função do celular, irmão? É manter a
celular, o marido tem um celular, a esposa tem um celular, você quando quer, você liga para ela. Então, né? Ela liga para você. Não é assim? Essa é a função do telefone. Só que na hora daquele terremoto, irmãos, ele não funcionou. Ou de alguém aqui funcionou? É. Funcionou, irmã? Glória a Deus. Jesus estava mais presente lá. Amém. Pois o meu não. Eu tentava ligar para uma filha, para outra filha, para o marido e nada. E eles tentavam falar comigo. E do irmão também. E ele falou que vai tacar aquele celular na parede, quebra ele todinho. Ele falou que foi tanto desespero na hora que o filhinho estava na escola, a esposa havia 5 minutinhos para fazer uma compra. Ele queria pegar o telefone e esmagar ele todo. E realmente não funcionou. Aquilo que você precisa, o que iria ligar você para te dar alívio, naquele momento não funcionou. Mas Deus estava lá, amém? Eu sei que Deus estava onde eu estava e onde você estava. Glória a Deus. Eu não sei onde você estava na hora daquele tremor, mas eu sei que Deus estava lá. Amém. Eu tenho certeza que se Ele não estivesse guardando a cidade, que é a tua vida, você não estaria aqui nessa noite. Amém? Então, isso já é motivo para você glorificar a Deus. Isso já é motivo para você começar a dar graças a Deus. Aleluia. Irmãos, isso daqui a palavra nos chama a atenção, diz que ainda que a terra, né, ela pode se mudar, os mares podem rugir, tudo isso que nós vimos acontecer para nós, não foi nossa experiência. Foi a nossa segunda. Foi como meu marido disse. Eu sempre contei do terremoto no decorrer desses anos. Com uma experiência que eu não desejaria para ninguém. Não desejaria aquilo para ninguém. Porque é algo que nós descobrimos a potência. Nós descobrimos que nós somos desse tamanho. A impressão que nós tínhamos é que nós estávamos dentro de uma caixa e aquela caixa estava sendo sacudida. Não sei quantos aqui têm acesso às notícias e estão acompanhando, mas vocês sabem que o eixo da Terra se moveu. Vocês sabem que os cientistas já estão calculando dias mais curtos, noites mais longas. E a palavra não fala disso. A irmã Eliane leu uma palavra que hoje eu até olhei para o irmão assim, porque ontem ele estava dizendo que quando ele voltou para casa, na hora do terremoto, que ele olhou no retrovisor do carro, ele viu a lua vermelhinha. Você crê em sinais? Você crê? Porque a Bíblia diz que os sinais são aqueles que creem. Glória a Deus, aleluia. Lucas 21, alguns versículos. Versículos 5 ao 10. Eu não preciso nem falar muito, irmãos, porque a palavra é muito clara. Lucas 21, do 5 ao 10. Nós vamos ler bastante o 21, amém? Vários versículos dele. Deus quer falar neste lugar. Aleluia. Não precisa analisar muita coisa. Deixa Deus falar. Amém? Aleluia. Então vamos ler do 5 ao 10. Diz assim: o sinal do fim dos tempos. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? E ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muito virão em meu nome sou eu. E o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então ele lhes disse: não se levantará contra a nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Essa palavra também